amigos, tudo bem com vocês? Me acordei cedo pra me atrasar com calma, né? Tá uma chuvinha tão gostosa aqui. Nossa, vamos fazer nosso devocional. Ai, vou tomar meu cafezinho aqui. Hoje eu estou empolgada para criar conteúdo aqui. Será que essa empolgação vai durar o dia todo? Oremos. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pronto. Então vamos. Hoje, dia 6 de março, vamos fazer o nosso devocional do livro Café com Deus Pai, edição 2023. O tema de hoje é Realidade Transformada. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias 1:3. Hi, good morning. Toda a realidade só será transformada quando você fizer perguntas. Neemias fez a pergunta certa a seu irmão Hanani. É possível que ele já soubesse o que ocorria em Jerusalém, mas desejava saber mais, por isso perguntou a alguém que de fato vivia lá. Uma das maiores lições que aprendemos com essa passagem é que devemos realmente procurar saber a real situação das tempestades que estamos enfrentando. É necessário esse diagnóstico e até mesmo aprofundar ainda mais a busca pelo cerne do problema. Não se atendo à conjuntura atual, mas investigando a causa do problema. Muitas vezes temos medo de saber a real situação, pois ao sermos confrontados com a verdade, podemos descobrir coisas que não nos agradam. Todo o processo de transformação da realidade inicia-se com perguntas. Então procure saber o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Descubra onde você está errando. Seja ousado para fazer as perguntas certas, mesmo sabendo que as respostas serão amargas e que poderão confrontá-lo de uma forma até mesmo dolorosa. Mas seja corajoso. Como Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém e devolveu a esperança, faça que a razão de seu problema seja combustível para você lutar e superá-lo. Revista-se de fé e coragem. Saber a raiz do seu problema é fundamental no processo de restauração, pois você agirá de forma assertiva e coerente. Por mais dolorido que seja analisar a realidade para tratar feridas, precisamos diagnosticar o problema e, a partir de então, iniciar o processo de cura e reconstrução. Peça a Deus que lhe conceda sabedoria para discernir e transformar a realidade de hoje. Pá! Cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. Devocional 65 de 365, palavra-chave transformação. Vamos orar, amigos. Deixa eu marcar aqui, deixa eu desativar aqui o trem, senão eu me disperso. Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais um dia. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa chuva nessa manhã. Senhor, guarda-nos, Senhor. Coloca-nos em segurança, Senhor. Cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por esse devocional. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que a raiz da nossa real transformação é questionar aonde está o problema para transformarmos ali. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que a transformação genuína, a real transformação, ela só pode acontecer se Jesus estiver presente. Abençoa o nosso dia. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Miglas, eu estou choqueada que o devocional de ontem foi assim, Deus falando pra mim, pá! E aí hoje ele fez do outro lado, pá! Brincadeira, tá? Mas ontem eu fiz os stories sobre a terapia aqui, não sei se todas que vão ver o devocional viram os stories, falando desse processo de autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu já tenho falado há algum tempo aqui pra vocês, que eu tenho me conhecido mais, tenho trabalhado mais a minha autoestima. Vale lembrar que a autoestima não está relacionada apenas à beleza, à imagem. Tenho descoberto muitas coisas sobre mim e nesse processo da terapia eu tenho tido muitos altos e muitos baixos, e às vezes muitos baixos mesmo. Eu falei que na sessão de sexta tinha sido pesada, não tinha chorado, mas eu tinha saído com a cabeça assim. E ontem eu falei pra vocês que na sessão de ontem eu tinha chorado. E eu chorei justamente numa parte que eu falava sobre essa coisa de me questionar, de voltar lá atrás e resgatar a Bruna. Falei da minha vontade de ir pro Brasil, né? De como eu sentia essa necessidade de me resgatar, de me reencontrar comigo
lá atrás, talvez até me dando um pedido de desculpas e me perdoando por coisas que eu fiz errado também lá atrás. E aí a Ju, minha psicóloga, falou, de repente, reparando situações, criando novas crenças, onde às vezes você não foi tão feliz, onde não houveram momentos de felicidade, onde houveram momentos de dor. E eu falei pra ela que eu tava assim, nas últimas semanas a minha cabeça tava muito bugada, porque eu tinha muitas perguntas. Eu ando me questionando muito sobre tudo, tá? Não é sobre uma coisa ou outra específica, é sobre tudo. Sobre tudo mesmo. Eu não sei se eu tô em alguma crise existencial, eu tô com 36, não é a crise dos 40 ainda, tá? E nem a do setênio, foi ano passado. Mas eu tenho me questionado muito e buscado por essa transformação. Hoje eu tenho entendido quem sou eu. Acho que por toda a minha vida, e eu falei isso pra Ju ontem na terapia, por toda a minha vida, e falei já pra vocês também aqui, eu fui uma pessoa que tava ali pra agradar as outras. Que se colocou em segundo, terceiro, às vezes em quarto lugar, em prol do outro. Mas você vai dizer, mas a gente tem que ser, Bruna, assim mesmo, a gente tem que ser altruísta, a gente não pode ser egoísta, porque Jesus fez isso por nós. E eu entendo, Miglis. Mas nessa de olhar para o outro, de colocar o outro sempre em primeiro lugar, eu esqueci de quem eu era, fui abafando quem eu era. E hoje eu tenho uma necessidade desesperadora de me reencontrar comigo mesma. Saber quem sou eu, saber o que eu quero, saber para onde eu vou. Eu sei que essas perguntas não serão todas respondidas, porque como cristã eu sei que os nossos sonhos, os meus planos estão na mão do Senhor. Mas eu sou uma pessoa que cavuca o negócio, entendeu? Eu quero entender o porquê eu tô assim, eu quero entender o porquê dos meus sentimentos, eu quero entender onde eu posso ser melhor, como eu posso ser melhor, aonde dá pra ser melhor. Então esse devocional de hoje falou muito comigo. Todo o processo de transformação da realidade se inicia com perguntas. E eu tenho saído das sessões de terapia me perguntando muitas coisas. Eu tô falando aqui sobre mim, mas apliquem isso aí na vida de vocês, né? Eu saio de lá sempre me perguntando muitas coisas. Me perguntando sobre coisas que eu fiz, coisas que eu vou fazer, caminhos que eu posso tomar, caminhos que eu já tomei, o que eu não devo fazer ou como eu devo fazer, o que eu quero, o que é esse tanto de pergunta na minha cabeça. E eu falei pra Ju, Ju psicóloga, tá, gente? Que eu sinto que eu tô num caminho de tantas perguntas que é pra um reencontro, que é comigo mesma. É pra eu me reencontrar com quem eu realmente sou. E quando eu chegar naquele lugar, e eu penso isso, eu posso estar muito errada, tá, amigos? Mas a minha cabeça é que quando eu chegar naquele lugar de tipo assim, essa sou eu. Essa é a Bruna. Eu vou entender o que eu preciso transformar. Mas antes de passar pelo processo da transformação, eu preciso entender primeiro, né? Eu preciso ir lá atrás e saber quem eu era, quem eu sou, no fundo, sabe? Na essência. E isso começa por esse monte de pergunta. E a gente tem medo. Isso foi uma outra coisa que eu falei, né? O autor fala aqui, muitas vezes temos medo de saber a real situação, pois ao sermos confrontados com a verdade, podemos descobrir coisas que não nos agradam. Toda vez que a gente começa a se fazer muitas perguntas, a gente tem medo. E o que eu falei aqui esses dias foi que o autoconhecimento, ele é libertador. E a liberdade, ela dá muito medo. Porque quando você tem a liberdade de fazer aquilo que você quer, você pode tanto fazer para o bem quanto fazer para o mal. Você pode fazer tanto sendo guiada por aquilo que o Senhor tem para você fazer, quanto você pode fazer usar a sua liberdade para coisas do mundo que vão te levar para um caminho de destruição. Talvez eu não tenha tido esse autoconhecimento antes, não tenha tido toda essa liberdade antes, porque talvez eu fosse fazer mau uso da minha liberdade. De saber quem eu sou. Veja bem, liberdade, no meu ponto de vista, não é sair por aí transgredindo todas as regras, fazendo o que eu bem quero, o que eu bem entendo, sem me importar com os outros. Não é isso. Liberdade é entender quem eu sou, aonde eu tô, para onde eu posso ir. E com tudo isso, fazer as melhores escolhas para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que são importantes para mim. E às vezes a gente se perde nessa liberdade e acaba fazendo coisas que magoam as pessoas ao nosso redor. E a gente tem que depois arcar com as consequências disso.
E a liberdade para mim começa nesse questionamento. De entender. E uma vez que eu sou liberta da opinião do outro, uma vez que eu sou liberta do peso do outro, daquele jugo que o outro coloca sobre mim, de agradar o outro, eu posso então definitivamente ser transformada pela graça de Jesus. Fui numa pregação uma vez, não sei se eu já falei aqui, mas o pastor ele falava que tinha um copo com uma água suja. Não era suja a água, era óleo, mas eu vou usar água suja que é mais fácil. O copo. E eu vi isso aí, inclusive, falando de um processo de terapia. Você pensa que é um copo com uma água escura, porque é um copo misturado com terra. E aí você vai colocando água. E água limpa. E você vai colocando água naquele copo com aquela água suja. E aquela água suja, ela vai transbordando do copo, ela vai saindo do copo até que a água fique completamente limpa. Eu entendo Deus como a água limpa. E eu ali com a minha água suja, nesse meu processo de transformação. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu não consigo fazer absolutamente nada sozinha. Eu não consigo passar por esse processo de transformação sozinha. Eu não consigo me questionar sozinha. Porque a gente precisa fazer as perguntas certas. Se a gente não faz as perguntas certas, a gente também não consegue sair do lugar. E eu acho que por muitos anos eu fiz as perguntas erradas. Descobrir algumas coisas ao meu respeito recentemente foi muito pesado pra mim. E foi um choque de realidade. E eu acho que eu demorei tanto tempo para descobrir essas coisas porque eu tinha medo, porque eu não queria encarar. Então são coisas que eu não verbalizava, eu não falava em voz alta, eu não falava. E toda vez que o assunto surgia na minha mente, eu desviava aquele assunto porque eu não queria tocar nele de novo. Porque eu sabia que a partir do momento que eu visitasse aquilo, eu teria que tratar. Mas em algum momento a gente tem. E hoje eu acredito que eu tenho essa maturidade de tratar isso para de fato ser transformada. Mas transformada não pela minha força, pela minha sabedoria, pelo meu autoconhecimento. Mas pela graça do Senhor. A gente precisa muitas vezes olhar de frente para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para conseguir entender e repará-lo, transformá-lo e sermos transformados. Eu sou uma pessoa muito analítica, não sei vocês, amigas, mas se não forem, tentem. Eu sou aquela pessoa que quando tá triste, fica descobrindo por que tá triste. E quando tá se sentindo mal, tenta descobrir por que tá se sentindo mal. Porque na minha concepção, se eu descobrir o porquê eu tô sentindo mal, eu vou conseguir lidar com aquilo, eu vou conseguir dar resposta para aquilo. Às vezes eu fico mal sem motivo. Por que eu tô mal? Por exemplo, no sábado, né? Por que eu tô mal? Por que eu tô triste? Por que eu tô pra baixo? Aí eu lembro, é porque eu tô atrasada com alguma coisa pra entregar, isso me traz ansiedade. É porque eu não tô feliz com o meu cabelo. É porque eu tenho que tomar uma decisão que eu não consegui tomar ainda. E quando eu consigo me dar essa resposta, quando eu me questiono por que é que eu tô mal, por que eu tô daquele jeito, e eu consigo me dar essa resposta, então eu consigo me responder. Tá. Mas você ainda tem prazo pra entregar aquilo. Se você se organizar, você consegue fazer. Você já fez. Mas o seu cabelo, ele tem jeito, é só um cabelo. Eu sei que o cabelo é importante, mas você vai conseguir resolver isso do cabelo. Então, são coisas quando a gente tem clareza do nosso problema, quando a gente tem clareza da onde aperta ali o calo no sapato, a gente consegue resolver com mais facilidade. A gente consegue ser transformado. Meu desejo, a minha oração hoje é que vocês usem o autoconhecimento de vocês para uma transformação genuína em Cristo Jesus. E esse é o meu desejo para mim também, a minha oração. Porque nesse processo de autoconhecimento, talvez eu não tenha perguntado para o Senhor o que Ele quer me mostrar. Talvez eu não tenha orado para o Senhor e pedido, Senhor, me dá as respostas para as minhas perguntas e me transforma. Não naquilo que eu quero ser, mas naquilo que o Senhor quer que eu seja. Amém? Vamos orar. Tô acabando antes do despertador, hein? Maravilhoso isso. Vou terminar aqui. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem falado ao meu coração tão diretamente. E que essa palavra possa, Senhor, chegar ao coração de outras pessoas. Senhor, eu quero ser transformada, mas eu quero ser transformada, Senhor, pelo poder da Tua graça e do Teu amor, e não por mim mesma. Senhor, me dá discernimento para usar o meu autoconhecimento, Senhor, a favor daquilo que o Senhor tem para mim, e não em benefício, Senhor, de mim mesma, das minhas ações humanas. Me ajuda, Senhor, a ter as respostas para os meus questionamentos, para que, sabendo, Senhor, então, onde está o erro, onde está o problema, eu consiga ser transformada de forma genuína e permanente, Senhor.
Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada por esse devocional. Cuida de nós nessa manhã. Abençoa as nossas vidas. E promove, Senhor, em nós essa transformação. Uma transformação tão profunda que a gente não consiga reconhecer o nosso eu do passado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Amém. Eu vou ler de novo o devocional e vou orar de novo, porque eu acho que precisava muito ouvir essa palavra. Beijo pra vocês. Quartou. Amo a vida de vocês, migas.